Ela olhava pela janela, enquanto a chuva caía, pequenas gotas escorrendo como lágrimas na superfície do vidro. Havia algo sobre aquele dia cinzento que refletia sua própria confusão. O barulho da água batendo no chão ecoava em sua mente, criando um ritmo que, em vez de acalmá-la, amplificava sua inquietação. Ao seu lado, Miguel estava absorto em seu celular, o rosto iluminado pela tela, mas sua presença parecia distante, como se houvesse um oceano entre eles. O silêncio se arrastava, um vácuo que ela começou a sentir como um peso. Ele frequentemente se perdia nesse mundo digital, um jeito de escapar, talvez, mas o que ela não compreendia era porque ele não se esforçava para se conectar com ela. A ideia de que ela não era capaz de se mostrar interessante o suficiente a consumia. Um pensamento que a atormentava em momentos de solidão. O que eu tenho de errado? Pequenos fragmentos de insegurança se acumulavam em sua mente, cada um sinalizando que ela poderia estar vivendo uma ilusão. Naquele momento, ao invés de confrontar Miguel, ela se permitiu o papel de observadora. Ele respondia a mensagens, digitava rapidamente, sorria de forma despretensiosa, mas havia algo na profundidade do olhar dele que parecia preso entre outras dimensões de um eu que ela não conhecia. Uma camada oculta de emoções que não se manifestava na simplicidade de um dia comum. O que poderá estar passando pela sua cabeça? Até que ponto ele estava realmente ali? O relacionamento deles tinha altos e baixos, repleto de risos e momentos de conexão, entrelaçados por silêncios desconfortáveis e palavras não ditas. Miguel costumava rapidamente se fechar quando os assuntos mais profundos surgiam. Era como se um muro invisível, erguido entre eles, dificultasse a comunicação. Ela não sabia se ele temia a vulnerabilidade ou se simplesmente não compreendia a profundidade da questão. Isso incomodava, se transformando em uma espécie de crônica silenciosa entre eles. "Você está bem?" perguntou ela, em um impulso, o tom de sua voz buscando romper o feitiço do celular. A pergunta estava impregnada de um desejo oculto de verdade, não só de uma resposta superficial. Ele levantou os olhos, surpreso, como se estivesse sendo puxado de um sonho. Por um momento, o brilho da tela ofuscou aquelas faíscas de vida, mas seu olhar logo retornou ao presente. "Estou só distraído", respondeu Miguel, mas algo em seu tom, uma hesitação no final da frase, alçou uma bandeira vermelha em sua mente. "Distraído com o quê?" O tom dela era curioso, mas também inquieto. Na verdade, ela estava mais interessada nas sombras que se moviam em sua mente, sombras que ela queria colorir com luz. Miguel hesitou novamente, os olhos passando rapidamente de seu rosto para o celular e de volta. O movimento relutante dela fez seu coração disparar. Que segredos ele guardava? Por que não compartilhava? Nada demais. Só vendo algumas coisas. E você?" E assim, havia a pergunta de retorno. Um mecanismo de defesa bem ensaiado, um desvio que visava escapar de uma vulnerabilidade indesejada. O sentimento de não ser suficiente começava a se agitar dentro dela novamente, como um grito sufocado. Decidiu mudar o foco por um instante. Mas quem ela estava enganando? A necessidade de se conectar reverberava mais forte. "Eu só estava pensando em como estamos distantes ultimamente." As palavras saíram quase num sussurro, com um misto de esperança e receio. Como Miguel reagiria a isso? O mundo dela parecia querer se desmoronar a cada incerteza em suas respostas, a cada silêncio que se estendia. Mas ele a olhou nos olhos, e por um momento tudo parecia suspenso. "Às vezes, a vida fica tão corrida, mas eu realmente me importo com você." A confissão de Miguel, apesar de bem intencionada, soava como uma porta entreaberta, um convite para um espaço
que ela desejava urgentemente explorar. Havia um anseio por compreensão, uma busca por um entendimento que transcendia as palavras. No entanto, a conversa se tornou um jogo de reflexos, onde ambos se viam projetados nas inseguranças mútuas. Miguel, sem saber, e ela cheia de contornos que desejava desvelar. Uma camada de emoção ainda oculta se impunha entre eles, como neblina em um campo. E mesmo quando os dois tentavam se aproximar, um sussurro de dúvida pairava no ar. O que realmente se escondia sob a superfície? Mas o que aconteceria se eles realmente se permitissem ser vulneráveis? A resposta pairava como uma sombra inefável. Um desafio sem precedentes que ameaçava o que construíram juntos. E nesse labirinto de sentimentos, a chuva parava do lado de fora e as gotas de tempo continuavam a escorregar pelo vidro. A conexão desaparecia e reaparecia, como ondas do mar tocando suavemente a praia, mas sem jamais se instalar de verdade. No fim daquele dia, o silêncio voltou a reinar, e as perguntas ecoavam nas mentes deles. Será que um dia conseguiriam ir além? Como descobrir os labirintos emocionais que os mantinham tão perto e ao mesmo tempo tão distantes? A possibilidade estava no ar, como o aroma da chuva fresca que entrava pela janela. Tudo dependia de um passo, de um respiro, de uma coragem que poderia desvelar o que há muito permanecia oculto.